O que vale no nosso pensamento é o contraditório. E não há contraditório quando todo mundo pensa em amarelo. É bom quando alguns pensam em vermelho, outros pensam em preto, outros em azul, e assim nós chegamos, de repente, a uma luz no fim do túnel, que não necessariamente é a luz do trem que vem de encontro na nossa direção, de encontro a nós, com faróis acesos e a mais de 500 km por hora, o trem-bala. Esse passa por cima de nós. É por isso que há pouco tempo atrás nós fizemos uma avaliação da performance eleitoral dos candidatos à Prefeitura do Rio, através de alguém que trabalhou com o Marcelo Crivella, o Marcelo Faulhaber, e agora nós vamos conversar com o Renato Cinco, que provavelmente tem opiniões completamente diferentes do que externou aqui o Marcelo Faulhaber. E é por isso que nós recebemos com muita alegria, muita satisfação, com muita honra, o Renato Cinco, que é vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro e que acaba de obter quase 15 mil votos na última eleição do ano de 2016. Renato, é uma alegria grande receber você aqui, um prazer enorme, e vamos bater esse nosso papo como sempre. Tudo bem contigo? Tudo bem, Ronaldo. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar vindo aqui, né, e admiro muito esse seu espírito democrático, né, de chamar as pessoas das mais diferentes opiniões, né, para os seus telespectadores conhecerem. Mas eu quero dizer a você, antes de começar o nosso programa de hoje, que eu adoro o contraditório, eu tenho respeito pela opinião alheia, mas eu só converso com quem eu gosto. Se o sujeito é da mesma linha política do que eu, mas não tem caráter, não senta aí nessa cadeira onde você está sentado. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Renato Cinco, eu tenho certeza que um vereador que tem um mínimo de inteligência, e você tem muita inteligência, não faz terra arrasada e não faz oposição absurda. Eu tenho certeza que você, quando prefeito do Rio de Janeiro, produz algo que você considera satisfatório, não só você vota a favor, como você aplaude. Eu gostaria que você fizesse, antes de mais nada, uma análise do que foram as eleições para a Prefeitura do Rio no ano de 2016, que elegeram o nosso Marcelo Crivella, atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Olha, Ronaldo, eu acho que a eleição ela demonstrou claramente uma insatisfação da população com a política atual. Na verdade, se a gente olhar o segundo turno das eleições municipais, os dois Marcelos, tanto Crivella como Freixo, representavam, né, de pontos de vista ideológicos diferentes, né, propostas de mudança. Né? Nenhum dos dois fez a sua campanha para a prefeitura reivindicando, né, a gestão do Eduardo Paes. Né? Todos fizeram a sua campanha no segundo turno criticando muito a situação política e econômica do país. Né? Na verdade, eu acho que foram eleições que refletiram uma crise da representação política. Né? E só para estender um pouco a análise, eu acho que isso tem acontecido em vários lugares do mundo. Né? Eu acho que, de certa maneira, isso explica a eleição do Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Né? Isso também aparece na Europa, tanto à esquerda como à direita, né? Como na Grécia, com Syriza, na França, com a ameaça, né, da Le Pen de ir para o segundo turno nas eleições. Né? Então, acho que a gente tem uma crise mundial que se reflete no Brasil, uma crise que, na minha opinião, tem uma origem econômica, mas que a incapacidade dos governos de superar essa crise econômica vem produzindo uma crise de representatividade, uma crise de legitimidade. Né? E faz coisas muito estranhas, né? Como um bilionário ser eleito presidente dos Estados Unidos como se fosse um outsider. Né? Aquela sociedade é a sociedade dos bilionários, como um bilionário consegue se caracterizar como outsider. Né? Porque na política ele era um outsider, no final das contas. Sim, mas não na sociedade, mas sim na sociedade política. Exatamente. Você acha isso também? Não acho. Acho que ele era um outsider na sociedade política. Acho que ele, do ponto de vista das propostas econômicas, ele apresentou uma proposta oposta ao que existe, ao neoliberalismo, né, à hegemonia neoliberal, mas, infelizmente, né, numa direção
que eu acho até pior, né, para o conjunto da humanidade, mais arriscado, né? Ele fez muita propaganda falando que ele ia isolar, né, ser isolacionista, né? Não se preocupa. Mas, na verdade, eu acho que o isolacionismo dele não é fechar os Estados Unidos, é não se preocupar com a opinião dos outros. Tá certo. Agora, voltando aqui para o Rio, como você avalia os resultados da campanha eleitoral para a prefeitura efetivamente na produção do prefeito atual? Como é que você acha que isso vai repercutir? O que essa campanha, no final das contas, com esse resultado, vai produzir para a cidade do Rio de Janeiro? Olha, houve certamente um deslocamento, né, dos grupos políticos e talvez econômicos que dominaram a cidade no último período. Eu acho que o Crivella... No período anterior à eleição. Né? Eu acho que o Crivella, pelo programa que ele apresentou, ele tem plena capacidade de se recompor com os setores econômicos que ele desagradou, né, no período da campanha, né? Que ele não era o candidato desses grupos econômicos hegemônicos, mas acho que ele não apresenta, do ponto de vista do programa econômico, de como enfrentar a crise, ele está dentro da caixinha, vamos dizer assim, né? Então, acho que ele consegue se recompor. Acho que ele tem mais dificuldade, né, de se recompor com os grupos políticos que ele deslocou do poder. Só para ficar claro, caixinha não quer dizer propina, não, né? Não, estou falando da caixinha do sistema. Exatamente, tá do pensamento. É para evitar que alguém lá fora imagine que você esteja acusando o prefeito de algum mal feito aí, que não é o caso. Não, e eu sei que não é o caso. É porque eu estava pensando naquela hora, pensar fora da caixinha, né? Sistema. Ele vai estar pensando dentro da caixinha, né? Não fora da caixinha. Por isso eu acho que ele consegue se recompor. Com os grupos políticos é um pouco mais difícil, né? Porque existe toda uma, vamos dizer assim, uma prática na política brasileira de se fazer aliança em função dos cargos, né? Em função da distribuição de cargos. E eu não sei se a máquina administrativa do município dá conta, né, de garantir a presença dos dele, né, e mais negociar, distribuir cargos para conseguir recompor com esses setores políticos que ele afastou, né? Mas especialmente o PMDB, né, que foi o grande derrotado dessas eleições municipais, né? Por que o PMDB perdeu a eleição? Olha, eu acho que o PMDB perdeu a eleição porque ele ficou identificado com a crise moral, ética e econômica, né? Especialmente por conta do governo estadual. Você acha que isso valeu mais do que a acusação de espancador que acabou pegando firme no candidato Pedro Paulo? Acho que a escolha do Pedro Paulo, a insistência na manutenção do Pedro Paulo como candidato, realmente atrapalhou, né, a vitória do PMDB. Né? Mas talvez um outro candidato do PMDB até conseguisse ir para o segundo turno. Mas dificilmente a gente ia ter um resultado eleitoral no Rio de Janeiro que afirmasse uma continuidade, né? Acho que a população ela votou pela mudança, né? Então, mesmo que é possível, né, que o outro candidato do PMDB superasse Marcelo Freixo, por exemplo, provavelmente seria derrotado pelo Crivella no segundo turno, né? O Crivella, entre os candidatos que poderiam representar, não que signifique mudança, mas poderia representar a mudança, né, ele vamos dizer assim, tem uma estrutura quase leninista, né, por trás dele, por conta das relações dele, né, com o grupo religioso que ele representa. Ele tinha uma máquina formidável, né, tanto de meios de comunicação, como de militância reunida em torno, né, dos templos, da igreja, né, isso tudo dá a ele uma musculatura que ninguém fora, né, da máquina do PMDB hoje teria, né, para competir. Né? Então ele provavelmente ganharia esse segundo turno contra o candidato da situação também. Renato, eliminada a história da eleição, chegamos ao governo propriamente dito e chegamos à composição da Câmara dos Vereadores. Qual é a conversa que você tem tido com a tua bola de cristal? O que você imagina que vai acontecer com a administração Crivella e com a Câmara dos Vereadores nesse período? Olha, eu tenho algumas preocupações com relação à administração do prefeito Marcelo Crivella. Eu, por exemplo, não concordo com essa linha
de austeridade, né, que eu coloco entre aspas, inclusive, que tem sido apresentada como solução para a crise econômica no Brasil, né? Eu acho que a gente, inclusive, vive uma situação bastante perigosa, porque nós temos um governo federal com muito pouco respaldo popular, com a sua legitimidade questionada, e o governo estadual também, já inclusive caçado pelo TRE, os dois governos talvez mais ilegítimos que nós tivemos nos últimos tempos, apresentando um pacote duríssimo de corte de direitos, né? De tentar superar a crise através do enxugamento da máquina pública, né? Eu acho que, em primeiro lugar, isso é um erro muito grande, porque nós não estamos falando para a população francesa, para a população alemã, para a população inglesa, olha, vamos apertar um pouco os cintos, né, para enfrentar essa situação de crise. Nós estamos falando de uma população que já vive historicamente com muitas dificuldades, né, num país muito desigual. Então, a gente, especialmente no primeiro mandato e meio do Lula, a gente viveu uma situação econômica bastante favorável, que permitiu uma política de, vamos dizer assim, conciliação de classes, né? Uma política que eu chamo de política do ganha-ganha. Todas as classes sociais ganharam, né, durante esse primeiro mandato e meio do Lula. Quando a crise econômica chega ao Brasil, né, me parece que o setor do grande capital está apresentando uma agenda muito dura, né, em que a conta sabe os trabalhadores, né? Porque não, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, o Crivella já aponta um discurso semelhante, né? Eu acho que ele está certo na polêmica com o Eduardo Paes sobre o rombo nas contas da prefeitura. Ano passado eu já dizia que a prefeitura ia quebrar no segundo semestre desse ano, né, por conta do aumento do pagamento de juros da dívida contraída. Foram 10 bilhões que o Eduardo Paes pediu emprestado, isso começa a ser pago esse ano, e houve uma queda da arrecadação de 30 bilhões para 26 bilhões, né, o que está previsto. Então acho que o Crivella tem razão nessa polêmica com o Eduardo Paes. Agora, querer solucionar isso, né, com corte de direitos, ameaçando não pagar os servidores, quando nós temos, por exemplo, uma dívida ativa enorme que a prefeitura pode cobrar para ajudar a financiar esse momento de crise. Nós temos isenções fiscais, tanto no Estado como no município, né? Talvez os prefeitos, os governadores, inclusive, deveriam estar nesse momento brigando, tentando arrumar um jeito de acabar com essa guerra fiscal, de limitar, né? Porque as isenções acontecem muito por conta da ameaça das empresas. Não, você não me der aqui, lá na Bahia, por exemplo, tem um município que está me dando, eu vou para lá. Né? Então, acho que o nosso pacto federativo tinha que ser rediscutido nesse aspecto, para não permitir, né, que... mudanças de base territorial para certas empresas. Eu digo para os impostos, né? Tem que ter uma, eu entendi. Né, uma maneira de... Ou pelo menos impostos equilibrados. Exatamente. Né? Para evitar esse tipo de coisa e a gente poder ter esse dinheiro. Né? No governo do Estado foram pelo menos 180 bilhões já que já foi levantado, que foi dado isenção fiscal até para cabeleireiro, né? Para um monte de questões aí que não tem, vamos dizer assim, uma justificativa, não se mostra o benefício social daquela isenção fiscal. Então, um dos meus receios, né, em relação ao prefeito Crivella é que parece que ele não vai ser criativo, né, na maneira de enfrentar a crise. Também vai tentar enfrentar a crise, né, ortodoxamente, atacando os servidores públicos, né, os direitos dos servidores, o atendimento das necessidades da população, né? E eu tenho pelo menos duas preocupações, que eu vou falar mais rápido para poder sintetizar. Uma diz respeito à atuação da Guarda Municipal, né? Nós do PSOL estamos criticando muito a nomeação do Amêndola para secretário de Ordem Pública, né? O Amêndola, ele tem um histórico, né, de participação nos aparelhos de repressão, foi inclusive o responsável pela prisão do secretário de Educação do mesmo governo, né, do César Benjamin. E ele já foi comandante da Guarda Municipal e eu acho que... Foi o primeiro. Foi o primeiro, né? O fundador da Guarda Municipal. Eu acho que ele tem uma visão... Que foi criada na minha legislatura. Sim, quando o senhor era vereador. Exatamente. E eu acho que ele sempre tem uma visão muito militarizada e muito de segurança da Guarda Municipal virar uma espécie de outra polícia, né? Acho que esse não é o bom projeto para a Guarda Municipal. No momento, por exemplo, de corte de gastos, né? A Guarda Municipal podia ser mais utilizada para cuidar dos próprios municipais, liberando os gastos com as terceirizações da vigilância, por exemplo, né?
Mas ele tem esse viés, ele inclusive, eu fiquei muito preocupado porque a Guarda Municipal participou intensamente da repressão à manifestação contra a privatização da SEDAI. Então acho que isso já mostra um pouco esse caráter do Amêndola. E eu me preocupo muito também se o prefeito vai respeitar a laicidade, né, do Estado. Né? A prefeitura, como parte do Estado brasileiro, também tem que ser laica, tem que diferenciar, né, a religião do Estado, não pode beneficiar nem prejudicar nenhuma religião. E nós já tivemos uma notícia muito preocupante de que ações de combate à dengue, chikungunya e zika, né, está contando com a participação de pessoas ligadas à Igreja Universal, uniformizadas, né, com uniforme lá de uma espécie de exército da Igreja Universal, acompanhando os servidores públicos na distribuição de materiais, né, de combate a essas doenças. Eu, inclusive, falei na Câmara Municipal, imagina se o Marcelo Freixo tivesse sido eleito prefeito do Rio de Janeiro e agora a militância do PSOL tivesse com bandeira e com boné distribuindo os materiais na campanha de saúde. Né? É a mesma coisa, né? O Estado ele não pode ser aparelhado nem por um partido e nem por uma igreja. Como você imagina que a Câmara dos Vereadores vai se comportar em relação ao prefeito? Acho que com bastante polêmica, bastante divergência. Aquele cenário da gestão Eduardo Paes, né? A minha primeira legislatura, o prefeito tinha pelo menos 39 vereadores na base. Né? Agora o governo estava compondo um bloco na Câmara Municipal com 23 vereadores. Né? Somos 6 do PSOL, né? E mais 22, né? Que sobrariam ali 2 do PT e tal, e 20 de um campo do PMDB. Então, acho que essa pode ser uma Câmara Municipal mais interessante, inclusive exercendo mais a sua função de fiscalização, né? Porque a gente teve todo um processo de colocar CPIs na gaveta, não deixar as CPIs acontecerem, né? Você imagina, Ronaldo, que eu e outros vereadores tentamos fiscalizar as obras do Parque Olímpico, fomos impedidos de entrar. Eu fiz uma representação contra o prefeito Eduardo Paes por ter impedido a nossa fiscalização e o Ministério Público mandou arquivar. Então a gente estava com a nossa função fiscalizadora muito limitada. Né? Esse equilíbrio maior das forças, acho que favorece o povo do Rio de Janeiro. Nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Renato Cinco, vereador à Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo PSOL. Já voltamos e agora Renato Cinco vai fazer uma análise da situação político-econômica do nosso Brasil. Não saia daí. Já voltamos. A opinião do Renato Cinco é importante, independente se nós concordamos ou não com ela. É uma visão que ele tem e que não é só dele, é de muita gente e nós precisamos conhecê-la. Já voltamos com Renato Cinco. Estamos de volta com Renato Cinco e é o segundo bloco de Menorá na TV que se inicia nesse momento e nós vamos conversar com o Renato sobre a crise moral, ética, a crise econômico-política que existe no Brasil e que já causou mais de 13 milhões de desempregados, fechou uma enormidade de empresas pelo Brasil afora e promete, ainda afiando suas próprias garras e dentes, comer muita gente boa pelo caminho. Renato, onde é que nós vamos parar? Olha, Ronaldo, está difícil ter uma perspectiva otimista no curto prazo, pelo menos, na minha opinião. Eu procuro construir as minhas reflexões olhando principalmente para a história. Né? E eu acho que a gente, quanto brasileiros, a gente precisa refletir sobre determinadas tarefas, vamos dizer assim, que a gente deixou pelo meio do caminho. Né? Isso até do ponto de vista não só de esquerda. Mas, Ronaldo, se a gente olha a história dos países ricos do mundo, dos países centrais do capitalismo, a gente vê que essas sociedades elas se constituíram, né, no último século e meio, 2 séculos, um pouco mais, em função do resultado, vamos dizer assim, da guerra civil entre a burguesia e a nobreza, entre, né, a sociedade industrial nascente e o antigo regime aristocrático. Né? Isso foi assim nos Estados Unidos, na Europa. Né? E não foi assim no Brasil, né, Ronaldo? No Brasil,
a nossa república ela é fundada entre um acordo entre a burguesia e a aristocracia. E eu acho que isso faz com que a gente carregue até hoje elementos muito pesados, né? Uma herança muito pesada. Do ponto de vista econômico, por exemplo, a gente continua sendo um país extremamente dependente da exportação de matérias-primas, né? Que hoje o pessoal gosta de chamar de commodities, mas são as velhas matérias-primas, né? O agronegócio, que é o novo nome da plantation, né? A gente carrega uma herança pesada que coloca o nosso país numa situação muito vulnerável. O Brasil é considerado a sexta economia do mundo, mas eu não considero que o Brasil seja um país rico. Ele é a sexta economia do mundo porque ele é um enorme país pobre. Se a gente for olhar o PIB per capita, é 10 vezes inferior aos países mais pobres da Europa, né? Então esse é um grande desafio. Quando a economia internacional vai bem, a gente consegue estabilizar qualquer governo, né? A gente viu agora, nesse período mais recente, o governo Lula, né, com uma estabilidade muito grande, favorecido pelo preço elevado das commodities no mercado internacional, mas a gente pode recuperar também o início da ditadura militar, né, como a economia internacional favoreceu o regime militar de 64 até 73, né, quando vem a crise do petróleo, né? Então agora nós estamos vivendo a conjuntura, né, a situação de um país periférico, de um país exportador de matéria-prima no momento de crise internacional. Então a gente enfrenta essa crise de forma mais pesada. Eu acho que qualquer um que queira estabelecer uma agenda, né, de fato que faça com que o Brasil saia dessa crise e não volte a ter outras crises, precisa resolver essa questão, né? Eu acho que, por exemplo, os setores... O que você está dizendo, se é que eu entendi, é que há uma necessidade de cobro ao clinch ou a batida de frente entre setores da sociedade que carregam acordos atávicos que não se resolvem e que não solucionam o problema do Brasil? Ou seja, temos guerra civil à vista? É isso que você está dizendo? Não sei se a gente precisa ter uma guerra civil, né? Mas existe vamos dizer assim, um caráter, né, muito atrasado da formação da nossa economia que precisa ser superado, né? Nós não vamos viver com um padrão de qualidade de vida, né, da nossa população enquanto a gente vender aço para comprar navio, como dizia a canção do subdesenvolvido lá nos anos 60, né? Esse é um problema na verdade não mudou nada. Que nunca se resolveu, exatamente, né? Como se tivesse um pacto, né, pelo menos tácito, a nível internacional, de que o nosso papel é ser produtor de matéria-prima. Enquanto a gente não resolver essa questão da nossa inserção na economia internacional, a gente não vai poder ter, por exemplo, né, um governo verdadeiramente social-democrata no Brasil. Não estou falando socialista, não. Social-democrata no Brasil, né? Os países que conseguiram desenvolver estado do bem-estar social foram esses países, né, do primeiro mundo que resolveram essa questão da presença daquele modo econômico aristocrático, né? Enquanto o Brasil tiver 1% dos proprietários de terra, com mais da metade de todas as terras do país, enquanto nós tivermos fazendas que são do tamanho de países da Europa, a gente não consegue, né, nem realizar um programa que não é o meu, né? Você tocou num ponto interessante. Como é que você explica um governo que sustenta o movimento dos sem terra e não consegue fazer reforma agrária em 13 anos de poder? Como é que se explica isso? Porque fazer a reforma agrária no Brasil, né, fazer qualquer movimentação que tire o país desse pacto histórico entre a aristocracia e a burguesia é ir no centro, né, do que precisa ser mudado. Então enfrenta as forças mais terríveis, né? Eu acho que, na verdade, o PT, em 2002, até podia ter força política para fazer esse enfrentamento, mas ficou com medo, né? Eles buscaram a glória sem dor e, na verdade, conquistaram a dor sem glória, né? Não fizeram
o enfrentamento com esses setores mais atrasados da nossa sociedade em 2002, né, com medo de serem retirados do poder, e no final das contas foram retirados do poder, né, por esses setores. Na verdade, eu acho que nenhum governo, né, que falte a coragem, né, para enfrentar essa questão não vai conseguir garantir a qualidade de vida da população. Pode até ter estabilidade, né, ter um novo momento de crescimento da economia internacional e aí as migalhas consigam fazer com que a coisa se estabilize, né, mas a gente não viu, por exemplo, no período do Getúlio Vargas, que também foi um período em que a situação internacional favorecia, né, não vimos isso acontecer no período da ditadura militar, não vimos no período nem do Fernando Henrique nem do Lula, né, que o Fernando Henrique, em certa medida, também vivia numa situação econômica internacional não tão boa quanto o Lula viveu, mas melhor do que a gente vive hoje, né? Esses momentos em que a economia cresce e a nossa sociedade se estabiliza, na verdade, cria, né, o caldo para as crises serem dramáticas, quando a economia internacional entra em períodos, né, de recessão ou mesmo de enfraquecimento sem que se chegue à recessão, né? Eu acho que esse é o grande dilema da nossa sociedade, né? Eu ironizo muito os meus colegas de direita lá na Câmara, né, os que eu tenho um diálogo maior, brincando, por exemplo, com o seguinte: eu queria ver um dia alguém da direita aqui no Brasil, né, quando a esquerda defender, né, a reforma agrária, dizer assim: você está se apropriando da nossa bandeira, nós fizemos a reforma agrária nos Estados Unidos, nós fizemos a reforma agrária na Europa, né, isso aí não é bandeira da esquerda não, você está roubando a nossa bandeira histórica. E não é mentira. Não é. É verdade. Mas a direita brasileira não incorpora essa bandeira, ao contrário, né? A maioria, acho que do povo brasileiro, acha que a reforma agrária é coisa de comunista, é coisa da esquerda, né? O Abraham Lincoln fez a reforma agrária nos Estados Unidos, né? Eu acho que ele não era comunista nem de esquerda, né? Você ainda acredita, Renato, que existe a divisão do mundo em esquerda e direita? Você acredita que um governo de direita como o nazismo, como o governo nazista, tenha sido bom para a Alemanha? Você acredita que o governo de esquerda, tudo isso entre aspas, tanto o nazismo quanto o governo da União Soviética, no final das contas, foi bom para o povo soviético, o povo russo, com a incorporação de vários países à força, com o assassinato de milhões e milhões de pessoas? Você não acha muito melhor que os administradores políticos, que são administradores públicos, administrem com o que é melhor para as pessoas em termos de qualidade de vida, sem se preocuparem se o que estão fazendo é de direita ou é de esquerda? Como é que você vê isso? Olha, Ronaldo, eu acho que a política, ela é uma representação, ela expressa uma representação simbólica de uma luta que não é só política. Então, na verdade, eu não acho que o mundo se divida, de fato, entre direita e esquerda. Acho que as divisões essenciais da sociedade são as divisões entre as classes sociais. E a direita e a esquerda representam mais ou menos, ou deveriam representar, a adesão, né, às classes populares ou, né, às classes dominantes. Né? As esquerdas historicamente cresceram, né, a partir dos movimentos de trabalhadores, né, organizados contra, né, inclusive um capitalismo muito mais radical e virulento, né, do que o do século XX, né, que foi o capitalismo do século XIX, né, e a direita se constitui a partir da defesa dessas classes dominantes. Né. Quando um partido de esquerda, né, maior que seja a sua história e trajetória, né, como um partido de esquerda, passa a defender os interesses de outras classes que não são das classes trabalhadoras, ele efetivamente deixou de ser de esquerda, por mais que ele continue se autoproclamando, não é, um partido de esquerda. Você não quer se referir ao PT a respeito dessa tua visão, é isso que você está falando? Não, porque não é só... Eu não sei se eu entendi bem ou mal. O PT pode ser usado como exemplo, mas na verdade eu estava pensando também no Partido Comunista da União Soviética. Certo. Né, porque eu acho que a Revolução Russa, ela é uma revolução popular, uma revolução dos trabalhadores. Que, né, muda de rumo. Que muda de rumo quando é capturada pela burocracia, né? Quando a revolução é capturada pela burocracia partidária, né? E os interesses da burocracia partidária passam
a prevalecer sobre quaisquer outros interesses, aquilo ali virou direita. Você está chamando de burocracia partidária o aparelhamento do Estado, é isso? Exatamente, o aparelhamento do Estado. Então, Ronaldo, eu acho o seguinte, eu continuo sendo um socialista na medida em que eu acho que o capitalismo precisa ser superado. Mas me diga objetivamente se você conhece algum governo socialista que resolveu os problemas da sua população. Olha, os governos... E eu sei que você é um cara intelectualmente honesto. Sim. E por isso eu te faço essa pergunta. Olha, eu acredito, né, as informações que eu tenho é que o índice de desenvolvimento humano, por exemplo, é uma maneira de você avaliar isso, né, dos países do leste europeu e da União Soviética, e de Cuba também, eram superiores aos outros países da periferia do sistema capitalista, né? Inclusive, esses países eles seriam países da periferia do sistema capitalista se não fosse o processo da Revolução Russa, né? Que a Europa Oriental não era a mesma coisa que a Europa Ocidental, independente dos socialistas terem entrado na história ali, né? Então, eu acho que eles conseguiram, por exemplo, também criar a necessidade de se contrapor a eles. Agora, olha só, o ruim ser melhor do que a porcaria não é muito. Não estou dizendo, eu vou chegar lá. Tá. Mas estou querendo dizer o seguinte, que além deles conseguirem, né, uma qualidade de vida superior aos países capitalistas periféricos, eles também produziram um fenômeno político que permitiu, por exemplo, o Estado do Bem-Estar Social na Europa, né? O Estado do Bem-Estar Social na Europa ele era uma medida de contenção da Revolução, né? Se as classes dominantes da Europa Ocidental não tivessem entregado os anéis e aceitado aquele pacto ali, que nossa classe trabalhadora vai viver bem, né? Provavelmente a expansão daqueles governos socialistas teria chegado na Inglaterra, em Portugal, né? A social-democracia serviu como uma contenção. E eu acho que uma das provas disso, né, é que uma das piores consequências para o planeta do fim da União Soviética foi a retomada do liberalismo, com esse formato de neoliberalismo. Quando cai a União Soviética, né, o capital passa a se preocupar menos com a reação dos trabalhadores da Alemanha, com a relação dos trabalhadores da França, etc., e cortam direitos nesses países todos, né? Então, eu não reivindico, Ronaldo, de uma maneira dogmática, a trajetória da tradição socialista, da tradição marxista no século XX, né? Eu acho que ali tem duas questões que eu luto para que a esquerda consiga superar, essenciais, né? Uma delas é a aposta no autoritarismo. Na verdade, eu acho que é impossível a gente construir um sonho através de um pesadelo, né? O socialismo que eu defendo é um socialismo em que a democracia é radicalizada, né? E um outro elemento diz respeito ao desenvolvimentismo, que também não conseguiu compreender a necessidade da gente manter, né, a nossa produção dentro de limites que o planeta suporte, né? Então, do ponto de vista do meio ambiente, a experiência socialista no século XX também foi desastrosa, né? E aí, Ronaldo, só para concluir um pouco essa viagem, eu hoje acho que o capitalismo levou o checkmate. Levou. Não foram os comunistas que deram o checkmate no capitalismo, foi o meio ambiente. O planeta deu um checkmate no capitalismo. Esse modelo econômico industrial, em que mercadorias são produzidas para se destruírem e serem substituídas por novas mercadorias incessantemente, ele chegou ao fim. Ele não vai poder prosperar. A humanidade vai precisar da economia planejada. Ela vai precisar de uma maneira de planejar a economia, senão não vai superar a crise ambiental que está vindo nas próximas décadas. A gente não pode mais ter lâmpada na nossa casa, que a gente tem que trocar a cada 6 meses, a cada 2 anos, quando a gente tem lâmpadas centenárias pelo mundo, né? Estados Unidos, agora me falhou a memória o nome da cidade, tem uma cidade que comemora o aniversário de 100 anos da lâmpada, que está acesa há 100 anos, e eles já estão no 25º aniversário. A lâmpada está acesa há 125 anos, Ronaldo. As lâmpadas que a gente compra, elas não podem ficar acesas 125 anos, porque a economia capitalista não aceita que se produza mercadorias
ela não aceita, não porque ela não quer, porque ela não pode aceitar mercadorias que sejam feitas para você comprar e o seu bisneto usar. Ele precisa dessa destruição permanente. E, por qualquer aspecto que você olha a questão ambiental hoje, o planeta está no seu limite. Tanto pela contaminação de metais pesados, acidificação dos oceanos, aumento da temperatura, né, todos os aspectos, essa sociedade industrial irracional, ela precisa ser substituída. E aí, eu acho que essa substituição não pode ser por um planejamento autoritário, antidemocrático, de um centro que impõe esse planejamento para a sociedade. O grande desafio, na minha opinião, para a humanidade no século XXI é como construir uma economia democraticamente planejada. Eu acho que esse é o grande desafio. Sem isso, a gente ou cai, né, na catástrofe ambiental ou no totalitarismo. Estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com o Renato Cinco, e as coisas que ele está dizendo certamente estão fazendo você pensar profundamente. Já já voltamos com o terceiro bloco de Menorá na TV e Renato Cinco, que vai me ajudar fazendo uma análise da corrupção no Brasil e da crise ético-moral na qual nós estamos enfiados e também da qual não sabemos como vamos sair. Já já voltamos. Estamos de volta com o Renato Cinco, no terceiro bloco de Menorá na TV. Renato, corrupção no Brasil. Se você visse um filme sendo anunciado com esse título, você imaginaria que essa corrupção começou há 2 décadas, 3 décadas, 200 anos, 400 anos? De onde vem isso? Olha, Ronaldo, é difícil, né, a gente falar em corrupção no período da colônia, né, do Império, porque nós éramos uma sociedade patrimonialista, né? Então tudo era do rei, né, dos nobres. Mas a gente lembra sempre que na carta do Pero Vaz Caminha para o rei de Portugal, ele termina a carta lá pedindo emprego para o cunhado, se eu não me engano. Então, nós temos, na formação da nossa história, essa confusão entre o que é público e o que é privado, que é natural das monarquias, né? Principalmente das monarquias absolutas, mas que deveria ter sido superado quando se cria a república, né? Que é justamente a coisa pública, né? A diferenciação entre o público e o privado. Agora, não é só a história antiga que explica tudo, né? Eu fico muito preocupado quando o debate sobre a corrupção para na classe política, né? Nós temos políticos corruptos. Mas como que esses políticos corruptos são eleitos? E aí eu não estou querendo dizer que a culpa é do povo que vota, né? Porque o povo vota, mas numa condição em que os candidatos aparecem de maneira desigual, né? O poder econômico interfere bastante, né, na decisão, né, do voto no final das contas, né? Os candidatos que recebem financiamento de campanha, os candidatos que podem aparecer nas telinhas, né, no período anterior das eleições e aqueles que não aparecem, né? Então eu estou falando isso tudo para dizer o seguinte: o poder econômico e o poder midiático têm grande responsabilidade sobre a situação da corrupção no Brasil, porque eles vêm historicamente selecionando políticos corruptos para receberem os seus financiamentos de campanha e os seus espaços na mídia, né? E por que isso ocorre? Porque a corrupção na política, ela evidentemente não favorece só os políticos, né? Ela favorece justamente esses grupos que financiam as campanhas e que dão espaço midiático, né, para os candidatos. Se a gente olhar agora nessas delações, né, que tem vazado da Lava Jato e tal, a gente observa, né, que vários dos esquemas ali não tem a ver com obra superfaturada ou com fraude de licitação. Tem a ver com normas e regulamentos, né? São grandes empresas, né, comprando o parlamento para garantir, por exemplo, gastar menos dinheiro com a segurança dos seus trabalhadores, né? Para garantir que a população não seja informada de que seu alimento é transgênico ou não é transgênico,
né? São essas grandes questões normatizadas e regulamentadas pelo poder público, né, que fazem com que haja esse interesse em financiar políticos corruptos, né? Eu sempre digo, Ronaldo, o político corrupto ele é testa de ferro de um empresário corrupto. Muito bem. Você sabe que muita gente, não sei se é o seu caso, você vai agora nos dizer, se você puder, imagina que a Lava Jato tenha coloração política. Qual é a sua avaliação sobre a Lava Jato? E eu quero dizer a você que, na minha opinião, eu acho que é importante fazer essa colocação, a Lava Jato ainda tem um caminho longo pela frente. Então, ainda não dá tempo para a gente entender direito como ela está se comportando. Nós vamos ter que esperar ela terminar para poder chegar a conclusões definitivas. Qual é o seu pensamento a respeito disso? Eu acho que a Lava Jato já cumpriu suas duas missões principais. Ela já tirou a Petrobras do pré-sal e já quebrou a Odebrecht para a Halliburton poder entrar no mercado internacional, né? Eu, sinceramente, eu não acredito que o que aconteceu no Brasil tenha acontecido única e exclusivamente em função da política brasileira, né? Nós somos um quintal dos Estados Unidos, de certa maneira, né? Eu acho que uma coisa que reforçou essa ideia na minha cabeça, né, foi, por exemplo, a gente vê pelos vazamentos do Wikileaks, né, que o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, né, o Beltrame, para tocar os planos de ocupação do Alemão, foi pedir a bênção do embaixador americano, né? Isso ali foi revelado pelo Wikileaks. Quer dizer, uma movimentação... Mas o que o embaixador americano tem a ver com o Morro do Alemão? Porque uma movimentação de tropas do Exército Brasileiro não pode acontecer sem ser autorizado pelos Estados Unidos, nem que seja para subir uma favela. Foi isso que o Beltrame mostrou, indo pedir a bênção, né? Uma operação que foi feita de mudança de regime, né, de mudança de governo no Brasil, acho que não aconteceria, né, não iria para frente se não tivesse esses dois interesses principais. O que move a política dos Estados Unidos é o petróleo. Quando o Brasil descobriu o pré-sal, ainda no governo do Fernando Henrique, se eu não me engano, ou já no primeiro mandato do Lula, veio um general americano, deu várias entrevistas, inclusive ao vivo no Jornal da Globo, né, para o William Vac, em que ele dizia o seguinte: os Estados Unidos têm interesse em entrar no pré-sal, eu estou aqui para oferecer uma parceria estratégica que os Estados Unidos não têm nem com a Inglaterra. O Brasil libera o pré-sal para os Estados Unidos e os Estados Unidos libera toda a tecnologia militar disponível para o governo brasileiro. Isso foi uma proposta lá no início, né? Então a gente sabe que esse jogo não é rápido, né? E os Estados Unidos fez muita guerra no último período para garantir o abastecimento de petróleo sem passar pelo Irã e pela Rússia, né? Fez muita guerra para conseguir isso. E ele vem demonstrando desde a descoberta do pré-sal interesse no pré-sal. Eu acho que a agenda Brasil, que foi apresentada pela Dilma, ela satisfazia o capital no que diz respeito a como governar o Brasil. Mas ela se recusou a abrir mão da participação da Petrobras em todos os poços de petróleo. E logo depois que ela caiu, uma das primeiras medidas do governo Michel Temer foi acabar com a participação da Petrobras, permitindo que as empresas multinacionais possam explorar o pré-sal sem a parceria da Petrobras. E, ao mesmo tempo, a gente observa, né, agora toda uma movimentação, inclusive umas coisas estranhas, né, de reunião do Ministério Público brasileiro com o Ministério Público de outros países para orientar como quebrar a Odebrecht pelo mundo inteiro, né? Eu não tenho nenhum amor pela Odebrecht. Eu acho que eles têm que pagar por todos os erros que eles cometeram. Eu acho que é uma empresa que causou muito dano ambiental, desrespeitou muito os direitos dos trabalhadores, dos seus empregados. Não tem nenhum amor pela Odebrecht. Agora, acho que a Odebrecht, né, ela era um problema quando, através da política dos BRICS, né, o Lula viaja pelo mundo e fica colocando a Odebrecht na África, na América do Sul, né? Isso daí não é. O Brasil tem que vender matéria-prima, não é nosso papel ter soberania sobre o nosso petróleo e nem ficar exportando multinacional, né, da construção civil para outros países. Renato, eu entendi tudo que você falou, mas me ficou a impressão de que você também responsabilizaria
um país estrangeiro pelas porcarias que os nossos cidadãos brasileiros cometem contra o povo e contra o nosso país. Me pareceu que também se poderia colocar na conta americana do Norte, dentro do aspecto que você colocou, a conta da corrupção. Você acha isso mesmo? Então, Ronaldo, eu não consigo explicar essa mudança que aconteceu no governo federal apenas pensando nas questões internas do Brasil, porque o programa que a Dilma estava disposta a implementar, o Agenda Brasil, era um programa já semelhante ao que o Michel Temer está apresentando, né? Eu fiquei tentando entender o que faltou a Dilma conceder para que ela pudesse manter a sua estabilidade, né? Porque ela estar impopular em função da crise econômica não seria o suficiente para a queda do governo se não tivesse tido, por exemplo, uma ação muito forte da mídia e de partidos políticos, né, de direita. E eu acho que era isso que estava faltando na equação, Ronaldo. A gente tinha dois problemas ali. A Petrobras atrapalhando os interesses dos Estados Unidos no pré-sal. E essa ofensiva, né, da Odebrecht e de outras empresas atrapalhando o mercado americano, né, nessa disputa aí por obras e tal em outros países. Então, acho que a Dilma seria aceitável, né, a permanência nela no governo se ela não estivesse encrencando nesses dois aspectos. Renato, na tua avaliação, a Petrobras foi ou não foi depenada por quadrilhas organizadas que não são americanas? Sim, olha só, Ronaldo, a nossa burguesia ela não precisa do apoio de ninguém. As classes dominantes brasileiras não precisam de lições externas, inclusive para dominar. Acho que eles são muito bem sucedidos nesse aspecto, né? Mas nós temos uma relação internacional de submissão aos interesses dos Estados Unidos, né? Principalmente outro legado do fim da União Soviética. Foi um mundo unipolar, em que apenas um país tem o poder suficiente, né, para arrasar todos os outros. E eles exercem esse poder. Renato, tem gente em cana que não necessariamente tem a ver com os Estados Unidos. Será que foram os Estados Unidos que aparelharam essas figuras que hoje estão em Bangu, em Curitiba, todas elas trancafiadas? Olha, existe pessoas acusando diretamente o juiz Sérgio Moro de ter sido treinado e, né, aparelhado pelos Estados Unidos para fazer a Operação Lava Jato. Essa acusação existe, ela circula e eu acho que ela é bastante coerente com a realidade das relações entre os nossos países. Você acredita que as teorias da conspiração, e essa pode ser uma delas, ainda prevalecem no imaginário da nossa sociedade? Eu acho que a maioria das teorias da conspiração são bobagem, mas as conspirações existem. A questão é fazer as teorias corretas. Querido, eu queria te dar um abraço, beijar essa tua careca aí, dizer a você que você tem assento aqui sempre, é bom te ouvir, concordando ou discordando de você, e eu discordo de muita coisa que você fala, mas tenho muita alegria de poder bater esse papo contigo. Quero te oferecer os nossos microfones e as câmeras de Menorá na TV para que você possa se despedir dos nossos telespectadores, fazendo suas considerações finais. Olha, Ronaldo, do ponto de vista da esquerda, eu acho que a gente tem que retomar o bom e velho trabalho de base. Nesse momento em que a esquerda está bombardeada pela traição aos seus programas, né, promovida pelo governo do PT, acho que a gente precisa relembrar que nenhuma mudança vai acontecer se o nosso povo não for mais politizado e mais organizado. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 25 da NET, e também em todos os horários que você já se acostumou a nos assistir em repetição. Nos vemos lá.